Atos capítulo 12, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando nele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo para a Judéia, para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Até esse capítulo aqui 12, nós vemos a oposição dos judeus como religião, as pessoas que estavam se convertendo ao Senhor. E agora o inimigo vai usar agora o poder político para fazer oposição também à igreja, a esses irmãos, como fala aí no nosso versículo 1 e 2. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então agora o poder político, do contexto que eles estavam vivendo, invadidos pelos romanos, e Herodes tinha autoridade,
E o intuito dele era o versículo 3, agradar os judeus. Ele estava fazendo política, aqui no caso. Ele mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. É interessante nós abrirmos em Mateus 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Pedro, Tiago e João, eles eram testemunhas da transfiguração do Senhor Jesus. O Senhor se transfigurou na sua glória, realmente o que ele era, né? Porque a glória do Senhor estava oculta, né, naquele homem. Então aqui ele deixou transparecer o que realmente ele era, a glória dele. E esses 3 irmãos aqui, os 3 apóstolos, eles eram testemunhas dessa glória. Eles viram isso. Tanto que Pedro e João, eles vão falar disso nas cartas que eles escreveram. Foi uma coisa tão impressionante que eles vão escrever sobre isso. Então eles são os alvos diretos aqui de Herodes, Tiago e Pedro. O intuito era matar essas testemunhas. Como nós cantamos o hino agora há pouco, o Senhor, ele deixa as coisas acontecer até um certo ponto. Os propósitos de Deus nunca vão ser frustrados. Vai ocorrer essa saída milagrosa de Pedro, né, da prisão, porque o ministério de Pedro não estava acabado ainda. E Deus não vai deixar. Então, tanto que nós vamos ler agora que o anjo do Senhor vai soltar Pedro. Como já tinha acontecido na ressurreição do Senhor, tinha os guardas lá, e os guardas foram subornados para dizer que o corpo foi roubado. E Herodes mandou, versículo 4, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. 16 soldados para guardar um homem. Nem fala com a acusação dele, mas os judeus iam contra, os judeus faziam reclamações deles para as autoridades, né? Então ele queria agradar. Mas 16 soldados para guardar um homem. Então Herodes se precaveu para não ver qualquer história, né? Mas nem isso adiantou. Os propósitos do Senhor não vão ser frustrados. O Senhor estava perto, estava atento ali e guardou Pedro. Não permitiu que Pedro fosse morto agora, como Tiago foi. Não sabemos, né, porque que o Senhor deixou Tiago morrer, mas Pedro ele não deixa. O versículo 5 nos fala de uma das reuniões que uma igreja local ela pode fazer, que é a reunião de oração. Eles se reuniam no princípio aqui para orar. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. As reuniões de oração como assembleia, como igreja, elas são específicas em relação às coisas internas, problemas internos, de dentro. Então, diretamente eles estavam com problema de perseguição, eles estavam orando por causa disso, e mais inteligentemente por causa de Pedro, que ele estava preso. Então, tem um princípio que é interessante. Nós devemos conversar com os outros irmãos de fora sobre as alegrias e sobre os problemas também. Não na forma de fofoca, não. Na forma dos irmãos estar a par do que está acontecendo, para poder orar com inteligência. Nós devemos orar como assembleia, não só pelos nossos exercícios aqui, na assembleia local, mas como pelos outros irmãos também. Então, provavelmente, todos os irmãos de outros lugares estavam orando individualmente, e quando reuniam com a Assembleia também iam orar por esse problema, né? Como, né, nós sabemos que existe perseguição em alguns países. Na Europa, no Oriente Médio, nós sabemos que existe perseguição. Lá, eles matam cristãos, alguns irmãos são perseguidos. Saber os exercícios, nesse sentido, nos facilita para orar mais inteligentemente, né? Então, como esses irmãos estavam fazendo aqui. Contínua oração por ele a Deus. Estavam orando especificamente por Pedro. Interessante que Herodes aproveitou
o tempo das festas. No versículo 3 ele fala que era os dias dos asmos. E no versículo 4 que ele querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele sabia que os judeus estavam reunidos ali. Falar assim, né? Estava fazendo campanha eleitoral. Apesar de ser imposto pelo governo romano, uma rebelião era iminente. O povo que está invadido, ele não está satisfeito com isso. Qualquer povo quer botar o seu próprio governador ali. E eles tinham um governador imposto por Roma. Então, se um líder assim, ele age só com a mão forte, o povo fica descontente e vai se rebelar contra o rei. Tem um exemplo disso quando Salomão morreu. O filho de Salomão, que assumiu o trono, pegou conselho com os jovens. Os anciãos falaram para ele, faça que nem teu pai fazia. E ele pegou conselho com os jovens, e os jovens aconselharam ele a oprimir o povo. E tanto que o povo foi e apoiou o general lá do exército para ser o rei. Então Herodes está fazendo a campanha política aqui, queria agradar o povo, agradar os judeus. Se eles estão nas festas, fazendo o ritualismo judaico ali, Herodes está permitindo isso. E agora Herodes tem aquele ditado que fala, né? O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Então Herodes está fazendo esse papel, né? Se os judeus estão descontentes com os cristãos, vamos perseguir também os cristãos para acalmar o povo. E tudo isso ele estava fazendo para acalmar os judeus. Não porque justamente aparecer. Ele queria fazer a vontade do povo para ficar bem quisto por eles. Interessante que a igreja professa hoje se utiliza muito dos recursos naturais, os recursos mundanos. Se fosse hoje, o que eles iam fazer, esses irmãos aqui? Eles não teriam ido orar, buscar o recurso, né, na fonte certa, a Deus. Eles teriam feito uma comissão, vamos lá falar com Herodes. Vamos lá ver o que Herodes quer para soltar. Então, esses irmãos aqui, né, dirigidos pelo Espírito Santo, eles vão recorrer à pessoa certa, a Deus. E nós temos esse mesmo recurso. Muitas vezes nós somos tentados a buscar outros meios de sair fora dos nossos exercícios, né? Não meios ilícitos, mas recursos mundanos. Ou até mesmo trazer para dentro das reuniões filosofia, coisas que dão certo fora, nas coisas naturais. Mas nas coisas espirituais é diferente as coisas. Porque a igreja é do Senhor Jesus, Ele que edifica ela, Ele que provê os recursos. Tudo que nós edificarmos, não com os materiais que o Espírito Santo nos disponibiliza, nós estamos edificando palha, feno e madeira. São coisas que não trazem glória ao Senhor. Dão resultado? Faz volume, um monte de palha, faz volume. Faz volume. Madeira faz volume, mas não traz glória para o Senhor. Dá resultado? Dá. Visível? Dá. Mas em relação à glória para o Senhor, não. Então, é muito fácil a gente ser tentado a buscar os recursos desse mundo em relação aos nossos exercícios aqui. No caso deles, eles foram pedir para a pessoa certa. Foram orar a Deus. E esse que é o objetivo nosso aqui, como igreja. Nós estamos aqui para dar testemunho e para trazer glória ao nome do Senhor. Nós não estamos aqui para melhorar o mundo, porque esse mundo está condenado ao juízo. Né? Esse mundo ele vai ser julgado. Então a igreja não tem essa função. Os nossos recursos são melhores. Né? Nós temos acesso direto ao Pai, a Deus, que controla todas essas coisas. O problema é a incredulidade. Eles foram incrédulos, os cristãos, que quando o Pedro foi solto, eles não acreditaram. Então, muitas vezes a gente pede e quando a gente recebe, a gente nem se dá conta. Muitas vezes a gente não se dá conta que Deus está provendo o que a gente pediu. 12:14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que ele estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é seu anjo.
Eles estavam orando por Pedro, eles estavam orando logo, talvez que Pedro não sofresse o mesmo fim de que Tiago, a morte. Mas eles nem imaginavam que Deus poderia soltar Pedro. 16 soldados. Os romanos pegaram, agora não tem mais chance, né? Vamos orar para que ele não morra. E aí a palavra diz, né, que Deus sempre nos dá muito mais do que a gente pede ou imagina. Nós falamos, o irmão chegou a citar um pouco de fé na reunião passada. Isso é a incredulidade do cristão. Nós somos incrédulos nessa parte. Nos falta a nossa fé. O Senhor falou que se a nossa fé fosse um grão de mostarda, nós iam mandar os montes se atirar na água e eles se atirariam. Então, eles estavam orando, eles estavam fazendo a coisa certa. Mas eles não esperavam que Deus ia responder tão rápido. Como nós, às vezes, oramos e temos as respostas, né? E demora para cair a ficha. Porque a oração é uma coisa que a gente não enxerga, né? Tem que ser por fé. Então, é assim mesmo. É um exercício. Nós temos que enxergar com os olhos da fé as coisas, né? E aguardar. Falando sobre oração ainda, o Lemão costuma dizer que Deus responde todas as orações. Sempre responde. E a resposta pode ser 3 coisas: não, sim, espere, aguarde. Então, sempre vem a resposta. O Senhor vai responder às nossas orações. A maioria das vezes Ele não vai nos dar, porque a gente não sabe pedir direito, como fala a Escritura, né? Tiago 4, versículo... Vamos ler do 1 ao 3. Da onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes com vossos deleites. Vamos ler o 4 também. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando aqui de cristãos. Ele não está falando para... Tiago não está falando para incrédulo aqui. O problema é que é exatamente o que está dizendo aqui. A gente pede muitas vezes não com inteligência, não pensando, falando como assembleia. Devemos orar com inteligência, tentando pedir segundo a vontade do Senhor. Tem outra passagem que fala que tudo que nós pedimos segundo a vontade do Senhor, Ele vai nos dar. O problema é que a maioria das vezes a gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente pede mal, né? A gente vai pedir para gastarmos com nós mesmos. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, ele não pediu nada para ele. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Então esse é um princípio, né? Quando nós oramos e pedimos alguma coisa, nós temos que estar pensando não em nosso deleite ou nosso benefício. Né? Nós temos que estar pensando nos irmãos, nas pessoas que nos cercam. Esse é um princípio, né, da oração. E se o Senhor disser não, orar, vamos supor, estamos passando um exercício, estamos sofrendo. Se o Senhor não livrar, orar agora, agradecendo que se foi necessário. O Senhor está permitindo isso? Foi o que Paulo fez. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, depois que ele não recebe o que ele pediu, ele começa a agradecer. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo orou, pediu, não recebeu, agora dá graça, agradecer pelo exercício que o Senhor permitiu, foi necessário. Em assembleia, eles existem também. Deus está nos exercitando, está nos ensinando, né? Então eles são importantes. Os individuais e os como assembleia também são muito importantes. E vai haver exercícios de assembleia. Quando chegam irmãos novos, nós temos exercícios de receber esses irmãos, né, de ajudar. Nós nos alegramos, mas tem outros exercícios que não são tão alegres assim. Quando tem que ser tratados problemas de disciplina, alguém tem que ser posto fora de comunhão, são exercícios dolorosos, tristes. Toda a Assembleia aprende e é exercitada com isso, né? Então, se acontece, foi falha nossa e vão ter que ser exercitados para aprender e ser fortalecidos nisso. Então, os exercícios, como Paulo fala, quando estou fraco, aí eu estou forte. Então, os exercícios justamente é isso. Trazer à tona o que realmente, né, nós somos. Orgulhosos, a gente pede para gastar com nossos deleites, né? A carne ainda está em nós. E continuamente a gente tem que ser lembrado disso. Como Assembleia também, a gente pode chegar ao ponto de se gloriar de algumas coisas que a gente desfruta, que os outros irmãos do sistema não desfrutam. Então isso pode virar orgulho, né, que é um sentimento, né, não é o correto. Por graça e misericórdia que Deus está sempre também nos mantendo nessa posição, no nosso devido lugar, para que ninguém queira se exaltar do único que merece exaltação, que é o Senhor Jesus, na Assembleia. O versículo 12 do nosso capítulo fala aonde que eles estavam reunidos. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja de Jerusalém estava reunindo na casa de Maria. Essa reunião de oração estava sendo na casa de Maria. Então os irmãos reuniam na casa dos irmãos, não reuniam em templos. Uma assembleia local pode ter um lugar para reunir? Pode ter um lugar para reunir. Pode chegar a um ponto, são muitos irmãos que não cabem mais numa casa. Então, mas vai ser um lugar físico, não vai ser um templo. Herodes, aqui nesse capítulo, ele é uma figura também, do ponto de vista dispensacional, do anticristo, que vai oprimir o povo judeu na tribulação, e o Senhor vai livrar o povo. Como esse anjo aqui livrou Pedro da prisão, figura também quando o Senhor vem livrar o povo judeu dessa tribulação que eles vão ter, tratando também que é a segunda parte da grande tribulação. E Herodes é uma figura do anticristo. Daniel 9, versículo 26 e 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele fala, o povo do príncipe que há de vir, o anticristo. Quem destruiu Jerusalém foi os romanos. Então o príncipe que há de vir, ele é romano. E como Herodes aqui, ele foi imposto por Roma, ele é figura desse anticristo, que vai ser levantado na grande tribulação. Tanto que no nosso capítulo, é bem interessante o que fala aqui, a parte 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, assentado no tribunal, ele lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homens. Ele estava querendo ser Deus. Ele estava se achando que era Deus. Ele se colocou vestes reais no tribunal. Então ele queria adoração do povo. Então a gente pode ver a estratégia do inimigo. No início ele queria agradar o povo.
O que, para quê? Para ter adoração aqui depois. E o que acontece com ele? 23. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Eu li um comentário que normalmente depois da morte nós somos, os vermes nos comem. E ele foi comido vivo. É bem interessante. Tem outra passagem que fala que ele vai ser jogado vivo no inferno. O rei Herodes aqui, ele é a figura do anticristo. E é bem interessante. Por que ele morreu? Comido de bichos expirou. Então ele vai sofrer a consequência, né, dos seus atos. Esse homem aqui. Herodes sofreu porque ele matou Tiago e quer matar Pedro. E agora senta aqui no tribunal e quer receber adoração. Né? Deus não vai deixar passar essas coisas. Vai fazer justiça. Em relação ao que eu estava falando antes, em relação às coisas do mundo, o perigo que nós corremos de buscar o auxílio do mundo, olha o que aconteceu lá no versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz. Portanto, o seu país se abastecia no país do rei. Aqui, os de Tiro e Sidom estão fazendo uma jogada política com Herodes. Ficaram amigos do camareiro, fizeram a paz. No início do versículo ele estava irritado com os de Tiro e Sidom. Eles não estavam muito bem, as relações diplomáticas. E eles vão lá e usam os recursos naturais para fazer a reconciliação com Herodes. Ficou amigo do camarista do rei e pede a paz através dele. Então não é à toa que a Escritura cita isso aqui. O que tem a ver isso aqui com o nosso contexto espiritual? Aqui no versículo 20. O que tem a ver que Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom? Então, aplicando no que eu estava falando sobre a igreja buscar os recursos do mundo, nós poderíamos pensar que esses irmãos poderiam ter falado com o camareiro do rei também. Solta Pedro. Graças ao Senhor, eles oraram a Deus e pediram, né, para a pessoa certa. Eu estou citando isso. Acontece um conflito, uma guerra lá no Oriente Médio. Tem uma autoridade aí religiosa que vai lá intermediar, vai lá pedir a paz por meios políticos, usando dos recursos, né, que não é os recursos que nós temos. Que as nossas armas não são terrenas. As nossas armas são espirituais. Então até tem uma aparência de piedade. Mas o cara foi lá para mediar a paz lá entre eles. Mas só existe um caminho para se ter paz. Só existe um caminho. O sacrifício do Senhor Jesus. Ele já esteve aqui. O Senhor já veio aqui. E foi rejeitado. Então não vai haver paz nesse mundo. Não vai haver paz. Esse mundo já teve a chance de receber o Senhor Jesus. Essa paz que o homem almeja, segurança, estabilidade, isso não vai correr nunca. Não vai correr nunca. Aqui nesse mundo não. Com o homem dirigindo as coisas, não. No milênio, sim. Porque o Senhor Jesus vai sentar no trono e ele vai reinar. Aí vai haver paz. Mas hoje, não. Então a igreja não tem esse objetivo. E nem deve tentar usar, né? Porque nós somos tentados a usar os recursos do mundo. Nós vamos ser tentados. O inimigo ele vai dispor desses recursos para nós abandonar os recursos que nós temos e correr para o que é visível, para as coisas que são palpáveis, né? Para as coisas que são mais perceptíveis para os nossos sentidos naturais. Então, muitas vezes, nós estamos no exercício. O problema no trabalho. Nós vamos pegar e vamos falar para o encarregado, para o superior. Qual é o correto? Vamos orar primeiro para Deus. O Senhor abre as portas. Esse seria o correto. Mas a gente no desespero, nós vamos correr para tentar resolver o problema com a nossa força. Mas os nossos recursos não são esses. Eu posso falar com o meu patrão? Posso falar com o meu patrão. Mas primeiro, o correto seria nós ir buscar a Deus, os recursos que nós temos. As armas que nós temos que são poderosas, que são as espirituais. Essas são poderosas. As armas espirituais. Oração, palavra de Deus. Efésios capítulo 6, a gente pode ali abrir. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito.
e vigiando nisso, com toda perseverança, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que possa falar livremente, como convém falar. A gente pode ler também o versículo 10, 11 e o 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Então, as armas são, ele fala lá no versículo 17 e 18, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e no 18 ele fala orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Isso deve ser um exercício individual nosso constante, né? A gente vai correr vamos orar. Depois sim, depois que nós orarmos, aí nós já fizemos o principal. O resto vai ser consequência. Essa menina aqui do versículo 13, que ela reconheceu a voz de Pedro, né, batendo no portão, chamando, com certeza estava batendo, chamando por alguém, gritando irmãos, talvez. A menina escutou a voz e ela reconheceu a voz. O Senhor também fala que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aqui mostra quando o pastor está falando, nosso pastor está falando, qual deve ser nossa atitude? Abrir a porta para ele entrar. Mas o que a menina fez? Ela correu de alegria, tudo bem de alegria, mas foi contar para os outros que o pastor estava na porta, vamos dizer assim. Isso é na ansiedade, né? De quando a gente está escutando a voz do pastor, a gente reconhece, sabe que é o Senhor e a gente quer falar para os outros. Mas aqui também nos mostra que o Senhor tem o tempo necessário para que cada um se achegue até a Ele. Afinal da salvação ser individual, ouvimos a voz do pastor, reconhecemos, para que sejamos pacientes, porque os demais têm seu tempo para conhecer, tanto que mesmo eles, quando foi contado o pastor, foi contar que Pedro estava ali, na verdade, né, fazendo a ligação, e foi contar com veemência, está na porta, está batendo, é Pedro, o que eles falaram para ela? Está fora de si. A mesma coisa nós, se o pastor está batendo na porta, o Senhor está batendo na porta, abre a porta. A partir dali, ele vai agir e tu vai ser luz. Enquanto tu não abrir a porta, ele não vai poder, mesmo que tu fale, né? Muitos vão dizer que tu está fora de si. Estás louco? Não, esse Jesus não está falando contigo, não está contigo, enfim. Também mostra a paciência, né? E todos têm seu tempo ali para reconhecer depois, reconhecer o Senhor. Mesmo que tu estejas tão feliz por saber a verdade, tenha tempo de espera para aqueles que estão ao teu redor também virem a conhecer esse Senhor. Aqui a gente tem esse exercício já, né? Que ela, por alegria, ela foi, a intenção do coração do homem é essa, né? De alegria tentar compartilhar, mas não é pela nossa força, sim pela do Senhor que os outros vão reconhecer essa parte que tu sentiu, né? Que tu teve essa experiência. Logo adiante o Senhor, claro, Pedro estava à porta realmente, e o homem tem essa tendência de não crer, de não acreditar, mesmo vendo a pessoa ali se beneficiando das benesses do Senhor. Ela estava contando a novidade do Senhor, de Pedro estar à porta, e ninguém estava acreditando, né? Como o irmão falou, mesmo orando com fé, ainda assim os irmãos estavam descrentes ali de que realmente o Senhor poderia ter agido de soltar o Pedro. Então é um exercício que a gente pode tomar aqui, né, de aguardar o tempo certo das coisas do Senhor, quando a gente quer levar a mensagem. Abre a porta para o Senhor, recebe a mensagem, e assim
fale dele, né? Porque também, quando tu não está preparado para falar, pode ser que os outros te digam que estás louco, né? Então é um exercício que a gente pode tomar também com essa menina. Ela escutou, né? Ela estava atenta ali. E ela escutou o barulho na porta. Os outros estavam tão ocupados em orar, né? Não era com coisas ilícitas, mas estavam orando. E muitas vezes nós podemos estar trabalhando para o Senhor, tão ocupados com alguma coisa, e não escutar a voz, o barulho de quem bate a porta. Apocalipse 3, versículo 20, é um versículo bem conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo é bastante usado na pregação do Evangelho, mas esse versículo aqui o Senhor está falando por uma igreja, a igreja de Laodiceia, e ele está falando para pessoas que são salvas, pessoas que creem. Tem um versículo que fala que Deus deseja que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Conhecer o Senhor Jesus como Salvador é um passo da carreira de fé. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nós temos que estar atento quando o Senhor bate na porta. O Senhor, Ele quer nos ensinar sobre Ele, sobre Deus Pai, através da sua palavra. O Senhor quer ter comunhão conosco. E muitas vezes nós estamos ocupados com as nossas coisas. Como eles estavam orando, muitas vezes são coisas listas e que nós estamos achando que é a vontade do Senhor. Temos que confessar, muitas vezes estamos ocupados com nós mesmos, né? com os nossos deleites, como nós lemos lá em Pedro. Mas o Senhor, Ele quer ter comunhão conosco. E Ele vem, Ele bater a porta aqui, o figurado, Ele quer que nós abrimos o nosso coração para Ele em oração. Ele quer nos orientar. Acho que eu comentei com o irmão Paulo na reunião passada. Se o teu filho chegar para ti e pedir um conselho para ti, Paulo, tu não vai orientar ele da melhor forma que tu puder? E nós também. Se nós pedirmos conselhos para Deus, pedimos orientação para o Senhor Jesus em relação ao proceder, ao que fazer, o Senhor vai entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sentarmos à mesa com uma pessoa e conversarmos, isso é ter comunhão. Isso que o Senhor quer conosco também. Só que a gente tem que estar atento quando o Senhor bater na porta. Porque não é quando a gente quer ter comunhão, é quando o Senhor quer. E quando Ele vem, muitas vezes nós não abrimos a porta. Nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo, com o trabalhar, que nem Marta estava ocupada em fazer as coisas, e perdeu a melhor parte, que era sentar aos pés do Senhor. Como aquela menina, apesar dela não abrir, ela foi de auxílio ali para eles, porque ela foi avisar. Então, muitas vezes, devemos ser de auxílio para os outros irmãos também. Quando a gente perceber que o irmão não está ouvindo a voz do Senhor, até mesmo ocupado com coisas listas, obrando, fazendo alguma coisa para o Senhor, né? A gente deve, como essa menina foi de auxílio para os outros irmãos, né? Nós também podemos ser, quando a gente perceber alguma coisa em relação à comunhão, em relação a excesso de trabalho ou falta, né? Então, como ela foi de auxílio, também é um exercício para nós individualmente. Podemos, em amor, né, buscar o bem dos nossos irmãos, em relação tanto em avisar em relação às coisas do mundo, como em avisar as coisas do Senhor, né? As duas coisas cabem. Eles são princípios, né, que a gente deve cuidar dos nossos irmãos em amor, como o Senhor nos cuida. Interessante que a comunhão, nenhum cristão consegue estar sempre em comunhão. A comunhão ela é oscilante, então o irmão que normalmente está bem, ele pode estar um período mal, né, e isso fica nítido. O Senhor vai deixar a gente perceber isso para poder auxiliar, né? Mas é como nós estamos lendo aqui. Nós temos que estar atento, né, quando o Senhor bater na porta ou quando o Senhor falar conosco. Nós devemos estar atentos.